Começou. Bom, segunda parte do assunto, a primeira parte do assunto que a gente viu era conjuntos, né? Que a gente vai precisar essencialmente para argumentos de cardinalidade que a gente vai usar ao longo do curso. E coisas do tipo. Então, assim, se a parte da matéria que a gente viu até agora você não desceu direito, tudo bem, porque o curso de análise não tem a cara das 2 primeiras semanas. Aquela coisa que a gente precisa. Então, se não desceu, tudo bem. Se você só souber os resultados, está ótimo. Tipo, eu não consegui pegar a manha de argumentar com aquelas coisas. Tudo bem. A maioria dos analistas também não sabe. Agora, o que a gente vai começar hoje, que é a parte algébrica, a gente precisa um pouco mais. Porque lá na frente, vou colocar aqui spoiler, isso vai ser na segunda-feira da semana que vem. Eu vou fazer a seguinte definição para vocês. R, na semana que vem, R é um corpo ordenado completo. E aí eu não vou construir os números reais com vocês. A construção dos números reais é uma coisa aterradora, assombrosa, dói. Assim, você precisa usar umas coisas chamadas cortes de Dedekind ou sequências de Cauchy, que é um negócio bem chatinho e que a técnica de construção você não usa para mais nada em análise. O que você usa é o fato de que a reta é um corpo ordenado completo. Então, o que a gente vai fazer nas próximas 2 semanas, começando hoje? A gente vai entender o que é corpo. A gente já entendeu mais ou menos o que é ordem total, mas quando é corpo ordenado é outra coisa. E completo. A gente vai entender o que significa ser corpo ordenado completo, ser corpo ordenado completo. E aí, feito isso, tem um problema que vocês podem se incomodar, pelo menos deveriam se incomodar. Não. A prova é numa quarta-feira. Isso. Não. Pô, assim, no Classroom tem um negócio chamado cronograma. Eu passei um cronograma para vocês. O cronograma está no Classroom, mas aí só para lembrar, a prova é na semana anterior da Semat. Semana anterior à Semat. Então, aqueles 30 pontos eu coloquei só porque, tipo, não tinha como eu colocar infinito. Ele vai dividir por 3, vai virar 10. Não, por que você... Laerte, por que você faz isso? Não. Então... Não, aquilo lá é porque eu tinha que colocar um número para contar infinito. Aquilo lá vale só até 10 mesmo. Tipo. Mas é aquilo que eu falei que vocês podem acumular. E outra coisa. Eu não achei que ia precisar, mas em caso de falta nas aulas de exercícios, me procure. Isso é tipo uma indireta bem direta, né, Gilberto? É uma indireta bem direta para você, assim, tipo. Me procure. Assim, o que acontece? A pessoa faltou na aula de exercícios, ela perdeu um ponto da presença. E não apresentou nenhum exercício, então não ganhou nenhum ponto. Aí o que eu vou fazer?
A pontuação máxima que conseguiram na aula passada foi 4. Alguém veio e participou 3 vezes. Aí o que eu vou fazer, tipo, depois a pessoa que faltou me procura e aí eu vou como é que fala? Darei 2 exercícios para me entregar. E aí você recupera pelo menos 2 pontos, tipo, que é e aí, tipo, faltou, só... Nessa situação, caso a pessoa não goste por motivo de saúde. Isso, é um jeito de, tipo, porque não dá pra fazer uma segunda chamada de uma aula de exercícios. E aí, como a aula também não valia até 10, então, um exercício, um ponto, tipo um meio termo para dar uma ajudada, eu acho que pode ser assim, tudo bem? Então, beleza. Tá, mas então mais calmos com respeito à prova. A gente não tem prova nessa quarta. A gente não tem prova na quarta que vem. É na outra ainda, tá? Então, recapitulando. Essa semana, hoje a gente vai relembrar o que é corpo. Então, é uma aula de revisão de estruturas algébricas. Grupo, anel, até chegar em corpo. Quarta-feira agora, corpo ordenado. Sexta-feira, a gente vai ver supremo e ínfimo. Quem já viu isso deve ter dado até um frio na espinha, assim, mas de boa, vocês vão ver que é bem mais tranquilo do que parece. Na segunda-feira que vem, a gente vai ver o que é corpo ordenado completo. E aí na quinta, na quarta da semana que vem, a gente vai ver por que não tem problema falar R é um corpo ordenado completo. Eu não vou construir, eu vou só falar que a reta é isso. Alguém poderia muito bem falar, ah, mas se o Alex chegar com um corpo ordenado completo, a Yasmin chegar com outro corpo ordenado completo, e aí? Um constrói análise de um jeito, outro constrói análise do outro jeito? Não. A gente vai ver que quaisquer 2 corpos ordenados completos são isomorfos, então meio que dane-se a construção, o que importa é que seja isso. E aí a construção é só importante saber que alguém construiu, tem feito em algum lugar, a gente não vai gastar tempo com isso. E aí na sexta-feira da semana que vem, aula de exercícios de novo. Mesmo esquema, só que aí vamos tentar aproveitar mais a ideia de tirar dúvida, porque tem bastante exercício ainda para mexer. Aí na outra semana, segunda-feira, aula de revisão, só fazer um resumão de tudo que tem, que foca em que é mais importante, aquela coisa assim, tal, deixar vocês calmos, contar piada. Quarta-feira, prova presencial, trago os exercícios para vocês fazem assim por cima, que eu acho que é isso, que eu acho que é isso, que eu acho que é isso, Na sexta, vocês entregam até a hora da aula pelo Classroom. E aí, na aula da sexta, eu faço com vocês a prova. Isso. Ah, e outra coisa, eu não devo ter enfatizado isso o suficiente, mas só aqui para a parte presencial, pode trazer um A4, 4 não, uma folha de tamanho A4, folha de caderno, o que for. Como vocês vão me encher o saco, eu vou falar que pode ser frente e verso, dane-se. Viu? Eu conheço vocês. De consulta. Você quer colocar enunciado de teorema? Coloca. Quer colocar enunciado de exercício? Coloca. Só não pode colocar a solução de exercício, mas enunciado pode. Porque o que acontece? Se na prova tiver um exercício que você fala, putz, esse exercício sai de um que eu fiz. Se você enunciar ele, pronto, você não segue desse exercício assim, assim, assado. Você não precisa resolver aquele exercício. Agora, se porventura na prova tem o mesmo exercício da lista, segue do mesmo exercício da lista. Aí não, é sacanagem. Mas se seguir de outros, vocês podem usar. Então é legal, assim, tipo, esse exercício aqui parece que resolve muita coisa. Só que eu vou esquecer do enunciado dele. Escreve na sua folha de consulta. Por exemplo, eventualmente uma vez nesse exercício moderado da coxinha. Aí o senhor coloca na prova. Aí eu vou fazer esse exercício. Aí a gente enuncia, a gente fala
Vamos lá. Se tiver um exercício, tem um exercício A e um exercício B na lista, certo? Na prova caiu esse, e você viu que esse segue desse. Aí você, ó, isso. Aí você só tem que explicar por que segue, aquela coisa toda e tal. E pronto. Agora, o que não pode é, se na prova tiver caído esse exercício, aí você fala, não, esse exercício segue dele mesmo, e aí eu já fiz, aí não. E outra coisa, na prova, às vezes pode ter uma coisa assim, letra A, letra B, letra C. E a letra A você usa para resolver esse. Putz, não tô sacando como que resolve a letra A. Mas se na letra B precisa dar, usando a letra A, sai a B e a C. Pronto. Você não vai perder a questão toda só porque se você percebeu que esse segue desse, pode usar. Depois você tenta resolver isso. Tudo bem? Isso, exatamente. Não. As minhas pegadinhas não são desse tipo, não. Minhas pegadinhas são mais do tipo assim, tem um verdadeiro ou falso, tem uma coisa aqui que é falso, e tem um outro lugar que está perguntando, sempre vale isso? Aí você, aqui tá uma... tem umas coisas assim, tem exemplo que vai estar na prova, para você usar na própria prova. A prova toda, me divirto muito montando ela. Tipo. Você já viu aquele meme da pessoa montando um mapinha com barbantes, assim, fazendo teoria da conspiração, né? Sou eu montando a prova, assim, fica muito... Não, já é demais. Mas vocês vão entregar junto. Provavelmente não, só se for muito desastroso, aí eu mudo de ideia. Mas eu acho que não vai ser não, vocês estão trabalhando. Tudo bem? Então, 11h10, todo mundo calmo, respirando, sabendo que a prova não é quarta. Ok. Então, a gente começa hoje com revisão de estruturas algébricas, essencialmente. No texto é a subseção 060, está na página alguma coisa, 52. Lá tem bem mais detalhes do que eu vou fazer aqui. É bem coisa que eu acho que vocês viram já. Talvez até em Fundamentos 2, para quem teve aula comigo em Fundamentos 2. Mas então, definição, uma operação binária, asterisco, é uma função assim, num conjunto X. Exemplos, vocês já sabem, né? Tipo, se X é os naturais, por exemplo, você pode considerar a operação de soma, operação de produto, operação de potência. Se troca por Z, a mesma coisa, os reais. Você pode pensar que isso aqui, sei lá, conjunto de matrizes, aí soma de matrizes. Várias coisas vocês conseguem colocar dentro dessa terminologia aqui. A notação, a gente vai escrever coisas assim, em vez de escrever assim. Porque seria terrível você escrever escrever assim para fazer isso. Ninguém escreve assim. A gente escreve assim. 1 mais 3 igual a 4. Tá? É que se fosse pensar do termo da notação de função, seria assim, né? Mas a gente escreve assim porque a gente já foi treinado a escrever assim. A definição é só coisa de recordar mesmo, que a gente vai precisar usar essas coisas direto. Isso aqui a gente vai dizer que é associativa se
quando você faz isso aqui. É igual a isso aqui, para todo A, B, C pertencente ao domínio. Oi, Arthur? Fica à vontade. Arthur é da economia, pediu para assistir a disciplina, bem-vindo Arthur, etc. A gente vai dizer que a operação ela é comutativa se isso aqui acontece que a gente diz que um elementozinho no X é elemento neutro. E se algum dia eu escrever elemento neutro, vocês me corrijam, porque, né? Eu termino neutro enquanto eu estou escrevendo um elemento e fica elemento, mas enfim, acontece. É elemento neutro se isso aqui acontece para todo bichinho. Então, são só as terminologias usuais que a gente tem para as operações binárias usuais, que é associativa, você dança os parênteses como você quiser, comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. O elemento neutro é como se fosse um zero da soma, um da multiplicação, identidade da composição de matrizes, é uma coisa que nada acontece feijoada, essencialmente isso. Tranquilo até aqui, acho, só recordações. Leminha de sempre, quando alguém falou para vocês que vocês veriam isso 1000 vezes, não mentiu. Uma operação admite, no máximo, um elemento neutro. A prova é aquela que... A mesma coisa que a gente fez, essencialmente, é aquele velho truque, né? Se esses dois aqui são elementos neutros, você observa que se você operar assim, nada acontece, porque esse cara é neutro, então operar desse lado não altera o resultado. Só que agora o E também é neutro, então operar ele desse lado não devia alterar, então... Eu fiz espaço muito grande, mas é igual, tá? Então, existe no máximo é que eu falei, tipo, é só... Isso aqui vai ser para quem fez estruturas algébricas, que eu acho que é todo mundo, que é pré-requisitos, talvez, não sei. É? Não. Mas se não tiver feito, tem no textinho tudo explicadinho, essas partes, tá? Coisa essencialmente algébrica. Aí, definição. Dizemos que y pertencente a x é um inverso de x pertencente a x, onde estrela é uma operação com elemento neutro. Se, quando você fizer operar o y dos dois lados possíveis, del neutro, é o inverso. É um exercício de uma estrela, aquela velha ladainha, se a operação é associativa, o elemento tem no máximo
um inverso. Então, esse é no texto é o exercício 075. Caramba, 76 exercícios nessa parte ainda, tá? Mas é aquilo que eu falei, eu não acho que é humanamente possível uma pessoa fazer tudo sozinho. Se dividam, se juntam. Eu vou fazer um pouco... Eu vou fazer os múltiplos de 3. Eu vou fazer os múltiplos de 4. Assim... Talvez... Pega alguém para fazer os exercícios de número composto, aí os potências de 2, potências de 3, potências... Enfim, vocês dividam como vocês quiserem. Tá, então, se a operação é associativa... Então, cada xzinho tem, no máximo, um inverso. Então, quando a gente estiver numa operação associativa, que vai ser sempre, a gente vai poder atribuir notações aos inversos. Qual que aconteceu? Aonde? É um asterisco inverso de xzinho, onde o asterisco é uma operação com elemento neutro e se isso aqui acontece. Né, essencialmente eu estou falando, por exemplo, se a sua operação é mais, e aí você está com um doisinho, o inverso dele é o menos 2, que quando você faz isso aqui. Isso, Então, menos 2, vamos colocar assim, colocar exemplo. Menos 2 é o mais inverso. O problema é que o hífen aqui vai ficar parecendo que é subtração mesmo. Vou colocar assim, inverso de 2 em Z. Por exemplo, letra B, 1 sobre 2, ou se você preferir denotar assim, 2 elevado a menos 1, é o multiplicação inverso de 2 em Q, nos racionais. Mas assim, em geral, a gente não vai ficar com essa frescura desses nomes, é só porque a gente está apresentando primeira vez na matéria, então faz bonitinho. Tá? Então, o fato de ser único permite para a gente atribuir notações específicas. Então, o que caracteriza o menos 2 é o fato de que quando você soma com o 2 dá 0. O que caracteriza 1 sobre 2 é que quando você multiplica pelo 2 dá 1. Isso é a razão deles de ser. Tá bom. Nossa, essa aula vai ser muito rápida. Se bobear, eu começo a outra já. Mas... Não, posso dar uma enrolada. Eu vou dar uma enrolada. Então, aí agora a gente vai para a primeira definição. Que eu sei que uma galera que viu porque fez álgebra 2. Mas eu acho que também tem estruturas algébricas, que é grupos. Tem, né? Tem grupos. Hã? Tá. Então, vocês não chegam a ver corpo. Tá. Então corpo vai ser novidade. Tá. Então até anel tá meio que de boa. Então, definição. Um grupo é um conjunto G
com uma operação estrela que é associativa, tem E como elemento neutro. O que foi que está acontecendo? Qual é a discussão? Não, a gente não viu corpo em álgebra 2, a gente ficou em álgebra 1. Não, álgebra 2 é só grupos. Álgebra 2 é só grupos. Aqui. É aqui. Não. Tem cursos onde álgebra 1 é grupos, álgebra 2 é anéis e corpos, por exemplo. Acontece. Isso é imaterial. Então, um grupo, um conjunto com uma operaçãozinha, asterisco, que é associativa, tem E como elemento neutro, e todo elemento tem inverso. Elemento tem inverso. Se a operação for comutativa, G é chamado de grupo abeliano. Porque as abelhas comutam, né? Não, tô brincando, não é por causa disso não. Por causa do Abel. Mas... Então, só para testar bem rápido isso, porque o nosso objetivo não é estudar a álgebra dessas coisas, a gente só vai usar essas coisas, mas só para testar um pouquinho, exemplo, esse animal aqui, quando você faz os naturais com a soma e o zero, isso não é grupo. Não é grupo. Porque, bom, a soma é associativa, tem o zero como elemento neutro, bacana, mas não é verdade que todo mundo tem o inverso nos naturais. Aí você vai e corrige isso, você faz um quociente maroto lá, estranho, e você chega nisso aqui, você chega nos inteiros, com a soma, com o zero. Agora isso é grupo. A soma é associativa, etc, etc, etc. Todo mundo fica feliz, só que aí você vai e fala, poxa, eu também consigo fazer uma multiplicação aqui dentro. Só que agora a multiplicação ainda vai ser associativa. E vai ser comutativa, tem um como elemento neutro, mas não é verdade que todo mundo tem inverso. Então não é grupo. Aí você vai para os racionais. Na pressa você vai e fala, legal, isso aqui é grupo. E você erra, porque você esqueceu que não é todo mundo que tem inverso aqui. Isso aqui ainda não é grupo. Exato. O zero não é invertível, mas se você vai para esse aqui, que sem o zero, com a multiplicação e com 1, é grupo. Que alegria. Então, em geral, de grupos, essas coisas, o que a gente precisa saber é essas coisinhas, assim, não vai entrar. Oi? O cancelamento que a gente vai ganhar... Quando é grupo, você tem o cancelamento também. Quando é corpo, você tem um cancelamento multiplicativo. Essa parte eu vou falar. Que é o passar dividindo. Secretamente é isso. Tem uma subestrutura algébrica, tem uma outra estrutura algébrica que eu não vou definir, mas que é intermediária entre anel e corpo, que é domínio. E aí tem o lema da academia. Corpo é domínio. Né? E aí, mas... Essa é uma piadinha do Tengan muito ruim, mas enfim. Então,
assim, isso aqui a gente vai meio que usar sem pensar muito a respeito, porque eu sei que vocês já sabem. No texto é a proposição 066, é quase 666, mas não merecia, não é tão difícil assim. Que é assim, seja um G, colocar assim, G, um conjunto com uma operação asterisco associativa e com elemento neutro. Tipo, a gente não precisa que seja um grupo para isso aqui funcionar. Mas aí, só para deixar a notação mais parecida, eu vou colocar a notação multiplicativa. E o elemento neutro eu vou denotar por 1. Só notação. Nesse caso, para um xzinho pertencente a G fixado, a gente vai definir isso com N natural. O que é essa notação? Você está num contexto onde tem uma operação. E aí, para um elemento fixado, você vê esse negócio aqui escrito. O que você acha que isso vai ser? Potência. Aqui eu já coloquei a notação do pontinho para já fazer você maldar que é isso. Então, intuitivamente, vou colocar aqui intuitivamente, isso aqui é você fazer x operado com x, operado com x, operado, operado com x, n vezes. Se o n é maior que 0. Se o n é igual a 0, quando você está com um negócio assim, 5 elevado a 0, você aprendeu que você tem que dar 1, elemento neutro. Então, com n igual a 0, isso aqui é x elevado a 0, a gente vai definir como sendo elemento neutro. Agora tem um problema, a gente está num curso de análise. Tudo rigoroso, porque as coisas são rigorosas, não sei o quê. Que porra é reticências? Assim por diante, isso se chama abanação de mão, você não está de fato definindo, isso aqui é como a gente entende, é como eu explico para vocês o que é o x a n. Como que você explica para uma máquina o que é essa? Vai fazendo aí, porra. Você não explica assim. Aí, é aquela coisa, eu vou ser pragmático aqui. Tem na seção extras, então só colocar uma observação aqui antes. Observação. Na seção extras, acho que 0.3.1, tem uma discussão sobre recursão. Porque como que você resolve isso? Você resolve isso fazendo assim, ó. A gente vai definir, então, aqui está como comentário, tá? Não é para compilar, eu coloquei esse % aqui justamente para isso, não compila. Isso aqui também tudo não compila, ó. Então, está no código. Aí fica assim, a gente vai definir x elevado a 0 como sendo 1. O 1 do elemento neutro. Se quiser pendurar um Gzinho aqui, para não achar que é um número 1, um número natural de verdade, é só um símbolo que representa o elemento neutro.
Aí a gente vai e define x elevado a n mais 1 como sendo x elevado a n Então, com essas duas cláusulas, se você coloca isso para um computador, ele entende o seguinte: definir x elevado a zero como sendo 1. Agora, para eu fazer, rascunhozinho aqui, para eu fazer o x elevado a 1, por exemplo, 1 é o quê? 1 é 0 mais 1. Ah, então quando está um número n mais 1, eu tenho que pegar o que eu sabia no passo anterior e multiplicar por x. Ah, no passo anterior o computador lembra, ele tem memória, que é 1. É o elemento neutro vezes g. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar x. X elevado a 1 é x. Ah, e agora o computador vai calcular quanto que é o x elevado a 2. O x elevado a 2, ele sabe que é x1 mais 1. Isso, pela definição de recorrência, é x1 vezes x. X elevado a 1, não sei quanto é, pelo passo anterior. É x. Então isso aqui vai ser x elevado a x. E assim, sem você meter essa abanação de mão, você explicou em duas cláusulas como isso define como você define o que é essa notação. Agora, por que isso de fato define uma função? Se vocês quiserem ver, olha aqui. É uma discussão um pouco mais delicada, que eu não quero tomar o tempo de vocês com isso, mas é importante vocês saberem que isso funciona, não é porque sim, tem um argumento todo calminho que faz isso. O Elon simplesmente fala, indutivamente, foda-se. Não, tem um jeito correto de fazer, tá lá. Não vou cobrar de vocês esse tipo de coisa, mas cultura. Não é porque eu não vou cobrar que vocês não precisam saber que o problema existe. O problema existe, mas ele é resolvível. Tá bom? Tá, então... Aqui? Aqui. Aqui. Não é. Não. Quem é o inverso do zero? Não sei se vocês vão entender. Tipo... Erro 404. Hã? Não existe. Aqui a gente ainda nem entrou no problema analítico da coisa. A questão é que, suponha que existe. Suponha que existe 0 elevado a menos 1. Suponha que tem esse cara. Então, por definição, ele é alguém que, se você multiplica por 0, dá 1. Ok? Agora pega um xzinho qualquer. Xzinho qualquer é igual a 1 vezes xzinho. 1 é igual a 0 menos 1 vezes 0, vezes x. Eu só troquei 1 por isso aqui. 0 vezes x é 0. E isso aqui, 1. Conclusão, todo mundo é igual a 1. Todo mundo é igual a todo mundo. Isso é verdade em Z? Z só tem um, em Q só tem um elemento? Todo mundo é igual a 1? Então, não existe. Não há indeterminação ainda envolvida. Não, também não tem. Mas aqui tem mais gente que não tem inverso. Aqui é só o 0 que não tem. Isso. Mas aqui o único que dá problema é o 0. Os outros vão. Aqui só o 1 e o menos 1 tem inverso. O resto tudo não tem. Melhorou? Tá. Então, a questão é, G é conjunto para essa associativa, a gente define isso,
Daí o que acontece? Valem as seguintes propriedades. Então, a gente definiu o que é x elevado a n, e aí agora eu vou elencar para vocês as propriedades que a gente simplesmente vai usar. As provas são simples por indução, se vocês quiserem, vocês podem ler. Mas vale isso aqui. X elevado a m mais n é x elevado a m vezes x elevado a n. Segundo, se você tem x elevado a m vezes n, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a m elevado a n. 3. Se x admite inverso, então aqui deixa eu só colocar que é para todo m, n natural, para todo m, n natural. Esse aqui, então, 1 e 2. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Mas, ó, aqui... Aqui a gente definiu o que é o x elevado a n para n natural. Se o x admite inverso, defina x elevado a menos n como sendo x elevado a menos 1 elevado a n. Onde x menos 1 é o inverso. Essencialmente, eu estou só falando que quando a gente quiser fazer o que é, tipo, 3 elevado a menos 5, como que a gente define isso? É o 1/3 elevado a 5. Então, a gente define isso como sendo o inverso multiplicativo do 3 elevado a 5. Aqui a gente só está explicitando essa definição. Mas para fazer sentido, tem que... Oi... Espera aí, que diabo foi? Ué, tá. Eu vim pra banca, mas nem teve. Deu problema nos arquivos. Ah, tá. Beleza. Terminou, eu tô lá no sítio. Tá bom, tá bom. Que susto, achei que era a Priscila. E era mesmo. De longe parecia a Priscila, de perto parecia que eu tava longe. Mas... Tá, ainda bem que eu tô fazendo o que eu devia estar fazendo. Já pensou se eu estivesse dando aula, sei lá, de comutativa? Ela ia ficar muito brava comigo. Mas tá. Então, o que eu tô falando aqui são as propriedades operatórias de potência. Prova por indução. Se vocês quiserem olhar a prova... leia na página, deve ser 53, 54, mas é o tipo de coisa que a gente vai mais usar, a gente vai usar o resultado mais do que a técnica de prova. A técnica de prova é indução. Se chegou em análise e ainda está engasgando em indução, má notícia. Mas, então, não vamos focar muito nisso aqui não. Mas a gente precisa disso. Corolário. A gente agora pode fazer assim, se G+ é grupo abeliano, podemos definir o que é isso aqui. Para todo n pertencente aos inteiros
e para todo x pertencente a Gzão. Aqui, ó, aí isso é para preparar vocês para as diferenças de notação. Em geral, quando a gente não assume que a operação é comutativa, a gente escreve ela como se fosse multiplicação. Não sei se vocês já perceberam, não é coincidência que quando você vai fazer composta de função, você coloca o quê? Uma bolinha. Bolinha lembra produto. A função que é elemento neutro de composição, em muitos textos eles notam com 1 também, identidade. Quando a coisa ela é comutativa, é grupo abeliano, em geral a gente denota com a notação aditiva. E aí vem a coisa, quando é multiplicativo, onde que você registra as coisas iteradas? No expoente. Quando a coisa é aditiva, você está somando, você registra como um númerozinho a mais aqui, tipo 2x é x mais x, 5x é x mais x mais x mais x mais x mais x. Então, mas se você parar para pensar, essa definição intuitiva de você fazer isso aqui, ó, exatamente, essa intuição no fundo é a mesma definição que a gente fez aqui, só trocou os símbolos. Mas a coisa em si, a coisa por trás que faz funcionar é a mesma. Então, o que a gente provou aqui, nesse contexto, para essa notação, funciona aqui para essa. E aí, só para deixar claro, então, a gente vai definir 0 vezes x como sendo 0. E aí, se quiser deixar assim, para deixar claro que esse 0 é um 0 numérico, esse 0 é um elemento neutro do grupo. Aqui eu estou indicando quantas vezes eu somei. Somei 0 vezes, e é isso que vai dar o 0 do grupo. E aí a gente define n mais 1 vezes x como sendo o que você já sabia que era o nx mais o xzinho. Para todo n natural. E aí, se você pegar um número natural n positivo, isso aqui você define como sendo n vezes o inverso aditivo dele. E aí, se você definir dessa forma, valem os análogos dessas coisas aqui. De novo, a prova é idêntica à prova que vocês lerão se vocês acharem que isso é mentira. Valem as propriedades a seguir. Primeira propriedade era a da soma, então m mais n vezes x é igual a mx mais nx. Segunda propriedade, m vezes n vezes x é igual a m vezes n vezes x. Isso aqui, para todo m e n pertencentes aos inteiros. Porque agora, como a gente está num grupo, em particular, a gente sabe que todos têm inverso. Então, não preciso separar isso aqui como uma terceira opção. Tá bom, isso, de novo, se tiver confuso para você, o que essa parte da aula está falando sabe as coisas que você já sabe fazer? Pode fazer, tá liberado. Essencialmente é isso. Agora, às 11h47... a gente vai colocar mais uma coisa na jogada. A gente estava falando só de uma operação por vez. Agora a gente vai ter 2 operações por vez. Em outras palavras, anéis. Vão-se os anéis. Como é que é? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Então, definição. Um anel
Tá, enfim, nerd, né? Tá, esquece, só me ignorem. Um anel consiste num conjunto A com duas operações. Duas operações. Uma assim e outra assado. Tais que isso aqui tem um elementozinho, a gente pode até colocar assim, é um grupo abeliano. Então, estou pedindo que essa operação que a gente vai chamar de soma ou adição, ela é associativa, ela é comutativa, tem um elemento neutro que a gente chama de zero, e todo mundo tem um inverso com respeito a essa coisa. Então, essa operação funciona assim. A outra condição é que quando você faz isso aqui, o nome é monoide, mas eu vou só colocar aqui associativa. Eu vou acrescentar esse comutativa. E tem um como elemento neutro. Então, multiplicação associativa, comutativa, e tem um carinha que você multiplica todo mundo e nada acontece. Em geral, existem anéis que falham isso aqui. Então, modernamente, anel não tem essa propriedade comutativa. A gente não vai trabalhar com anéis que não tem essa propriedade. Então, para a gente, anel é comutativo. A vida fica muito ruim sem isso. Fica muito chato, fica muito difícil fazer as coisas. Tem outros lugares onde nem tem um também, é só associativo, mas aí vai para o inferno, né? Isso é bom. Então, anel para a gente vai ser isso. E tem a terceira condição, que é que uma conversa com a outra. Em que sentido? Vale a distributiva. Como a gente já está supondo comutatividade, eu vou só escrever essa aqui. É o chuveirinho, né? A vezes B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. É distributivo. Se não fosse comutativo, você ia ter que colocar a outra do outro lado também. Oi? Como provar formalmente que o anel é distributivo? Como? Perdão? Como provar formalmente que o anel é distributivo? Qual distributividade do anel? Para você provar que uma certa coisa é isso, você tem que ter a construção, você tem que construir a coisa que você quer e mostrar que é no braço. Então, por exemplo, quando a gente constrói os inteiros, a gente vai lá e mostra no braço que vale isso. Então, a rigor tem, você tem como provar. Agora, não sei se você quis dizer no sentido de que você pega só essas duas coisas e provar que vale. É isso? Não, só isso não. Tem exemplos de coisas que você pega uma operação e outra e uma não conversa com a outra. Tem como. Então, quando a rigor tem que provar. Que os casos que a gente vai usar, Z, que eu não vou construir Z com vocês. Pô, tem no texto, vocês já sabem que Z existe. Não vou gastar tempo de vocês. Já sei qual exercício eu vou passar para você. Pronto. Exatamente, já sei um. O outro, os racionais. A mesma coisa, a gente vai construir os racionais e mostra com muita paciência que valem essas coisas todas. Só que meio que, como a gente já está num contexto onde já está de boa isso, então a gente assume. Só que se, por exemplo, a gente fosse construir a reta real, aí a gente ia ter que mostrar
como que é a soma, como que é o produto, define, aí ia ter que mostrar que a soma é um grupo, ia ter que mostrar que o produto é associativo, não sei o que, e ia ter que mostrar essas propriedades todas. Então, se não me engano, acho que são 27 verificações que você tem que fazer ao todo, quando você constrói a reta real. São verificações chatas. É o tipo de coisa assim, você está muito entediado durante uma pandemia. Aí você vai, vou construir a reta. Foi assim comigo, tipo, só que eu não construí a reta real usando esse método, eu peguei o Bourbaki, que é, enfim, um dia vocês vão conhecer, e aí eu fiz uma construção super geral e dolorosa dele, tipo, que é para grupo topológico, com um negócio geral, desgraçado, assim, eu fiquei, acho que uma semana fazendo esse negócio, mas estava na pandemia, tipo, eu ia morrer sem ter construído a reta? Não. Aí eu falei, não. Aí eu fui naquela listinha lá, coisas de fazer antes de morrer. Plantar uma árvore, não sei o que, construir a reta real. Eu risquei isso. Escrever um livro, já risquei. Publicar um livro, ainda não, mas já escrevi. Filhos, eu arranquei do papel, assim. Não é que eu risquei do papel, eu arranquei do papel. Enfim. Mas aí, nesse caso, a gente teria que provar. Quando você vai construir um negócio que ninguém nunca viu, você tem que mostrar. É respondido? Tá. Beleza, então... Exemplos de anéis. Z e Q, conhece, anel de polinômios, essas coisas assim. Seria o anticristo. E olha que eu sou ateu. Seria... Tem o Unabomber, já ouviu falar? Um matemático, alguma coisa Kaczynski, alguma coisa assim. Procurem depois. Eu não vou escrever isso porque está gravando e aí eu posso... Unabomber foi um terrorista americano que ele mandava bombas para os lugares. E, tipo, ele era só um gênio matemático, assim, tipo, ele tem artigo, coisa assim. Inclusive, tem um artigo muito engraçado de um cara que vai citar um resultado dele. Aí ele fala, não sei o que, acho que Kaczynski. Aí coloca lá a referência, sei lá, 5. Só que aí aqui tem uma nota de rodapé. Na nota de rodapé, ele coloca, o autor é mais conhecido por outros trabalhos. E não... Não, mas assim, o cara matou gente, foi pego e tal, mas... então, seria nesse nível. Daí pra baixo, entendeu? Não. Eu já não aguento a Priscila é mais rigorosa que eu, com coisa de demonstração, assim. É horrível, assim. Tipo, não, mas isso... Tá, mas por que isso? Porra, mas não é... Não, mas por quê? Aí vai lá, faça um argumento. Agora eu entendi. Ela já tinha entendido, ela só estava enchendo o saco. Mas se tem os professores que são matemáticos, os princípios baseados, vocês nunca viram lá no Ita, todos os cursos, não, você tá, não sei, você vai confundar, legal. Tá. Tá, então, só propriedadezinhas. Então, eu vou só listar elas, as coisas básicas. Por exemplo, o zero do anel vezes Azinho é o zero do anel para qualquer Azinho. Vocês lembram como prova isso, né? Escreve o zero como 0 mais 0, aplica distributiva, cancela, então vale essas coisas. Você tem o inverso aditivo, é a mesma coisa que você fazer o menos 1 do anel vezes o A, você pegar o inverso multiplicativo, o inverso aditivo da unidade, fazer isso também, truquezinho, que é no fundo, menos A é menos 1 vezes A. Aquilo que eu estou falando, essa aula é só para falar que as coisas que vocês sabem, vocês podem fazer.
A terceira coisa é que, em particular, vale esse aqui, se você fizer menos 1 do anel, vezes o inverso aditivo de um elemento, dá o próprio, que essencialmente porque o inverso é único, e pelo item 2 a gente sabe que o inverso de um cara é isso aqui, então meio que se você está invertendo 2 vezes, você volta para o original. É aquele negócio que eu tinha feito com a Natália na aula passada, de girar assim, você gira uma vez, pega o inverso, gira de novo, voltou para o original. Tá bom, se vocês não lembram como faz isso, as provas estão no texto, tá bom? E aí, finalmente, definição. Hoje a aula não vai até 11h20, a aula já está quase acabando. Meio-dia, desculpa. Enfim. Isso aqui são falhas minhas. O dia que eu completo a forca é porque a aula não tem mais condições de continuar. E aí, tipo, tá, é melhor acabar. Então, bom sinal, já está com a bolinha aqui. Definição: um corpo. Tchau, Ismael. Um corpo A é um anel em que, primeiro, 0 é diferente de 1. Ah, porra, professor, mas é diferente. Não, existe um anel onde 0 é igual a 1, que é esse anel aqui. É o anel que só tem um elemento. 0 mais 0 é 0, 0 vezes 0 é 0. Se esticar todas as condições de anel, está satisfeito. Então, em particular, o 1 desse anel é igual ao 0 desse anel. Se você fez estruturas algébricas com cuidadinho, se você fizer isso aqui, o quociente de Z por Z dá justamente essa coisa. Então, esse anel existe, o anel onde isso aqui não acontece. Então, a gente não quer esse anel trivial. Não quer, a gente quer que o 0 seja diferente de 1, como manda a família e os bons costumes. A gente não vai dar todo mundo para trabalhar com ele? Calma, uma coisa é... Não, você está confundindo com a definição de ideal. Você quer que o 0 pertença a ideal quando você está lá em álgebra, em coisa. Aqui eu estou falando que o 0 não é o 1. O elemento que representa o neutro multiplicativo é diferente do elemento que representa o 0. Justamente porque nessa situação vai acontecer aquela coisa de que o 0 não tem inverso. Então, um corpo é um anel onde isso aqui acontece e, adicionalmente, todo azinho que pertence a A, que não é o elemento neutro, tem inverso multiplicativo. E aí aquela discussão que eu fiz com você agorinha, Ana, explica por que a gente está pedindo que todo mundo que não é o 0. Porque se o 0 tivesse inverso multiplicativo, o 0 teria que ser igual a 1. Então, como o 0 não é igual a 1, a gente não pode aceitar que o 0 tem inverso multiplicativo. Algebricamente, é essa a razão de não dividir por 0. Indeterminação, o caralho é 4. Segunda parte do curso, ainda não. A gente ainda não entrou nisso. E aí aqui só para, tipo, exemplo, Q é corpo, Z não é, evidentemente, R a gente vai definir como sendo um corpo, R será um corpo. Se tem o corpo dos complexos e tal, que a gente não vai entrar na disciplina, exceto em subseções de informações extras que eu deixo para vocês, mas a rigor é análise real. Então, na reta. Então, complexos não entram, mas também seria um corpo.
E aí, só para colocar uma última proposição, se x, y, z pertencem a com A corpo e deixa eu usar outra letra. E alfa x é igual a alfa y com alfa diferente de 0, então x igual a y. Que é o que alguém, acho que foi a Ana também que falou da lei do cancelamento. Bom, é verdade porque se você multiplica por alfa menos 1 dos dois lados, que o alfa sendo diferente de 0, ele tem inverso multiplicativo. Posso multiplicar dos dois lados aqui, vai cancelar, vai ficar o x, vai cancelar, vai ficar o y. Então, preciso escrever? Acho que está tudo de boa. Então, todo corpo tem essa propriedade. Não é verdade que se um anel tem essa propriedade, então ele é um corpo. Porque isso aqui é verdade nos inteiros também, por exemplo. E os inteiros não são um corpo. Mas isso aqui é o que chama ser domínio. Por isso que eu falei corpo é domínio. Todo corpo tem essa propriedade. Tá? Mas é isso. Corpo é isso que a gente vai precisar. Aí assim, isso aqui deveria estar no texto, essa proposição, por algum motivo eu tirei ela, mas eu vou colocar de novo. Deixa eu colocar aqui. Corpo é domínio. Deixa eu colocar aqui. Corpo é domínio. Aí só para avisar, então, isso acaba a parte essencial da aula de hoje. Se vocês quiserem olhar a sessão extra dessa aula, a primeira fala sobre morfismos de anéis. Vamos usar homomorfismos de anéis? Porra, tá virando álgebra 1 essa merda? Não. É só porque na aula de quinta-feira da semana que vem, eu vou mostrar para vocês que quaisquer dois corpos ordenados completos são isomorfos. Então, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isomorfos, tem essa seção. A gente não vai usar mais do que isso. Depois tem uma subseção de espaços vetoriais e transformações lineares. Porra, vai ter álgebra linear no curso? Eu tô fazendo álgebra linear agora com a Priscila. Puta que pariu. Não. Eu vou usar um pouquinho às vezes, algumas coisas. Porque se vocês pararem para pensar, a gente vai mexer com soma de números reais. Soma de números reais é uma função que está saindo da onde? R2. R2 é um espaço vetorial. Então, de vez em quando eu vou fazer algumas coisas que vão sair um pouquinho de R, mas não muito. Para isso, só saber o que é espaço vetorial não é demais, assim, tal. E tá como sessão extra. Não vai ser... Se você não quiser ler a sessão extra, você não vai se ferrar. Mas só para, tipo, putz, estou curioso, eu queria ver isso. Eu quero fazer a análise 1 já me preparando um pouco para a análise 2. Tenta dar uma lida nesse negócio, vai ajudar. Nessas coisinhas que tiverem. E é isso, a aula que vem, sessão 0.7, corpos ordenados. A gente vai pegar corpos, vai enfiar uma ordem e vai ver o que a gente faz com isso. Valeu, pessoal, obrigado. Gilberto. Só já passar os exercícios.